Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Coragem e Ousadia Cast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Jéssica Wadokun, sou advogada, empresária, investidora e tenho o maior prazer de estar aqui conduzindo esse podcast ao lado da minha amiga e co-host maravilhosa, Yasmine Fernandes. Gente, eu amo quando ela me apresenta como co-host dela, porque eu vou colocar como primeiro cargo, assim, sabe? Mas sim, sou Yasmine Fernandes. O sobrenome é parecido porque a gente é irmã, né? De algum momento aí. Fernandes e Nascimento. É Fernandes e Nascimento. Tá vendo? Nome, dois nomes. É isso. Mas eu sou Yasmine Fernandes, empresária, influenciadora, palestrante e tenho a felicidade de ser co-host aqui com Jéssica no nosso Coragem e Ousadia Cast. Esse podcast que a gente criou para poder abrir mesmo os bastidores de empresas que deram certo, com empresários que têm uma mentalidade que a gente precisa hackear também para poder aprender. Então, o nosso compromisso aqui é com a verdade. Empresas de verdade, com resultados reais e com donos e donas disponíveis para poder abrir aqui pra gente o que fez para dar certo. E hoje com a gente nós temos aqui, te chamo de Luke ou de Luciano Neves? Luke, pode me chamar de Luke, que é para os amigos íntimos, é Luke. E quem é o Luke? E aí eu já vou meter uma coisa mais filosófica também. Quem é o Luke? Como você se vê? E como as pessoas te veem? Conta pra gente. Maria. Yasmine e Jéssica, é um prazer estar aqui. Gostei da apresentação, gostei aqui, tá linda a sala. Olha, como as pessoas me veem, eu não consigo identificar isso, mas como eu me vejo e quem é Luke? Luke é um empresário, casado com Raquel, com 2 filhos, apaixonado por resolver problemas, só que acontece que cada vez que a gente vê um problema, a gente quer resolver e aí é que nasce, né, esse ecossistema de empresa. E como eu me vejo hoje, eu não consigo me ver assim como um empresário, como as pessoas me veem, dizendo assim, não, Luke, pô, você deu certo. O que é dar certo, né? Em que momento é aquele dar certo que você conseguiu, você chegou lá. Então é sempre no caminho. Então hoje estou no caminho aqui. Eu me sinto um homem no caminho, trabalhando, entregando propósito e servindo. Bacana. E, Luke, aproveitando o ensejo, que você já deu um spoiler aí de que tem essa veia empresarial, conta pra gente, né, como foi que esse empreendedorismo chegou à sua vida, se apresentou em sua vida? Normalmente o empreendedorismo é sempre através de uma dor, né? Então, um menino periferia ali, tentando ser jogador de futebol e tal, a gente vai até os 20 anos, 18 a 20 anos, a gente se defende mais do que a gente entende a nossa identidade. Mas com 20 anos, eu estava ali naquela situação, tive a honra de nascer em São Caetano, galera de São Caetano, um abraço, tamo junto. E aí, aquele banheiro ali sem cortina, sem porta e aquela cortina colando na perna e sempre faltava água. Foi o primeiro momento da dor que eu falei assim, rapaz, eu vou ter que parar com isso aqui. Daqui pra frente eu preciso tomar uma atitude. E aí eu tinha um sonho, né? Porque quando você resolve fazer algo, você diz, peraí, que ferramenta eu vou usar agora? Então o meu sonho era primeiro comprar uma towerzinha para botar uma lanchonete no fundo. Só que aí eu fui pagar consórcio, então fui entregar jornal, fui entregar quentinha, pensando, vou montar um empreendedorismo. Só que essa fase de 30 meses que eu entreguei jornal, e trabalhei na Embasa também, eu acho que foi a fase que mais me puxou. Hoje eu vejo muito empresário indo pro Legendário, né? Passando aquela montanha lá. Fiquei 3 anos na montanha. 3 anos. Então eu entregava jornal, sem capa de chuva. Só que eu cantava, eu tinha certeza que em algum momento eu só queria uma oportunidade. Então entregando jornal, entregando quem tinha ali, conheci uma menina, falei, pronto, agora tô bem, tô querendo sair do bairro de São Caetano, pronto, você sabe, quando a gente arranja uma namorada fora, né? Quanto mais ali no Caminho das Árvores, a menina falou assim, ô Lu, vamos no aniversário do meu irmão. Eu digo, vamos lá, sim, quero lá conhecer e tal. Cheguei lá, entrego jornal, entrego quentinha e tal. Tava recebendo nessa época 3 salários mínimos, só que eu era o primeiro dos últimos. Meus amigos e os pais dos meus amigos recebendo 1, 2 salários mínimos, recebendo 3 e não tinha noção. Tava rico, eu falei, pô, eu tô bem. 5 minutinhos a menina me chamou na cozinha e falou, Luke, deixa eu te falar uma coisa.
vou ter que terminar com você, que minha mãe falou que não dá pra ficar com você não, velho. Falei, o que foi, mano? Ficou afim de mim? Foi, fico com as duas, calma. Calma, todo mundo. Ela fez, não, é que você é... Vou resumir o que ela falou aqui, porque você é preto, pobre, sem salário, sem futuro. Aí, naquele momento, eu ganhei na Mega Sena. Foi a Mega Sena com C, né? Aquela cena, ela falando aquilo, eu falei, nunca mais eu escuto isso na minha vida. Aí eu fui pra casa... Chorei, passei, falei, rapaz, o que é que eu preciso fazer? Nesse momento eu falei, naquele momento eu falei, eu sou rico, só não tenho dinheiro ainda, mas o que eu pegar eu vou fazer bem feito. Então foi aí que começou a casquinha de sorvete. Eu comecei fazendo isso, o cara me entregou o valor do consórcio, porque o carro saiu de linha, eu comprei uma máquina de sorvete e teve a primeira oportunidade. Foi sempre quando você vê uma oportunidade é através do problema. O cara não me entregava a casquinha, o cliente reclamava quando não tinha casquinha, então eu falei, pô, já que o cara não me entrega a casquinha, eu vou ter que fazer, que não tinha nenhum fabricante. Então quando eu comecei a fabricar, todos os outros clientes queriam esse produto. Então na verdade você pode falar assim, Luke, você teve algum diferencial? Na verdade eu não tive diferencial, eu só fiz o que eles não queriam fazer e não desisti, não parei. Então estava atento, né? Ao mercado. O que é que o mercado precisava? Isso. Eu só não parei, não desisti. Então, quando eu comecei a fazer a casquinha, eu não tinha noção do que ia acontecer pra frente. Eu só entendia que existia uma oportunidade de eu sair daquela situação. Então, eu foquei. Teve época que eu trabalhava de 7 da noite às 6 da manhã, dormia até meio-dia e entregava de tarde. Isso quando você vê um negócio que vai acontecer aqui. Que ano? Em 2002. Massa. Porque em 2003 a gente começou... Em 2004, ainda estava informal. 2005 foi o 21/7/2005, foi o meu primeiro CNPJ. Meu filho nasceu 21/7/2007, 2 anos depois. Meu segundo CNPJ nasceu. E aí, eu já sou empreendedor desde 2005, desde 2007. Em várias frentes. Naquele momento ali, eu comecei a focar, falei, rapaz, tem um mercado aqui. Só que toda vez, eu falei o que aqui? Que toda vez que existe um problema, existe uma oportunidade. Um cara me falou assim, Luciano, eu quero que você me entregue aqui em Águas Claras 2 caixas de isopor de casquinha, mas eu vou ter que levar para a ilha na segunda-feira, você tem que me entregar no domingo até meio-dia. Eu trabalhei sábado a noite toda e falei, Raquel, minha esposa, um beijo para você, amor. E aí eu falei, Raquel, você pode entregar para mim lá em Águas Claras? Ela fez, posso. Aí eu falei, vai lá. Chegou na frente do ET ali, o isopor voou os 2. Eu amarrei mal amarrado. Aí ela me ligou, eu tava com a motinha CG. Quando eu cheguei lá, ela veio me abraçar, me pedindo desculpa, achando que foi ela. E aí ela queimou a perna. Nossa. Quando ela queimou a perna, foi 2 choros. O choro da perna e o choro do que tinha trabalhado a noite toda. Só que aquilo, ela me abraçando, eu desci da moto, abracei ela, olhei pro carro assim, era uma Courier. Eu falei, preciso botar uma capota tipo aquela de ambulância e preciso botar esse produto na caixa. Em momento algum, não tinha opção de desistir. Então, naquele momento, eu falei, e nesses momentos é que você vê se você diz assim, eu vou desistir, ou se aquilo ali é o treinamento, porque você precisou passar aquilo ali, porque se não tivesse passado, talvez até hoje estaria na caixa. Sim. Isso foi logo depois que a gente botou. Então, toda vez que existir um problema assim, vai existir uma benção bem maior. Logo depois que a gente botou, a gente já pegou a Ribeira e logo em seguida pegamos a Perini, só por estar dentro da caixa. Então aquele problema que parecia ser um problema, na verdade foi uma oportunidade de eu ter que me mexer e botar aquele produto na caixa e conseguir entregar sem molhar, porque eu já tinha botado a capota. Então no isopor, não voou mais isopor nenhum. Então isso foi o começo do empreendedorismo. Sim. Só que quando você começa, você não tem noção para onde você vai. Se eu disser agora, você vai começar assim, dar uma receita de bolo para vocês, você não tem noção, você não vai ver um bolo gigantesco. Se você for, como é que 2 farinhas, um negócio assim mexendo, vai dar aquele negócio no forno? Você não consegue ter a percepção, você vai ter a percepção no meio do caminho. Sim. Então naquele momento ali os clientes começaram a pedir, Luke, você não tem leite, você não tem outro produto e tal. Aí nesse momento nasceu o Mundo do Sabor. O Mundo do Sabor hoje tem mais de 1.500 SKUs para resolver todos os produtos, os problemas do sorveteiro. Não era um produto para resolver. Então eu pegava de um, entregava para o outro e ele dizia, rapaz, por que você não tem? Aí minha empresa no começo era, não tenho não, mas vou ter. Não tenho não, mas vou ter. Não tem ainda. E não tem ainda. E aí eu comecei a entender que eu precisava me especializar sobre aquela empresa. Na verdade era para explicar ao meu cliente como usar o meu produto. Então era um rádio que eu dizia à fábrica, como é que usa essa liga emulsificante, a glucose, dextrose, maltodextrina, para o produto não ficar nem derretendo, nem cristalizado. Aí ele dizia, eu repassava. E com isso eu fui aprendendo.
E aí, no meio do caminho, em 2012, eu peguei uma distribuição. Em 2016, eu comecei a fabricar açaí. Mas eu comecei a fabricar açaí porque o açaí tinha estourado a paleta mexicana. Sim. E com essa fábrica de açaí, eu tinha que aprender a fabricar o produto para ensinar toda a turma que estava chegando. Então, quando eu botei essa fábrica, eu comecei a vender para 4 clientes, a fábrica me fez eu construir a fábrica do amendoim. Só que nesse momento aqui, eu estava fazendo isso, era uma sala de curso. Mas não era uma fábrica, que hoje se chama o Açaí Hub. Então eu vendi 50% dessa empresa e hoje ela é referência aqui na Bahia. Só que aquela empresa foi sempre para melhorar, botar em prática. Então eu tinha que fazer o produto, transportar o produto, depois entregar o produto, ensinar o cliente a vender o produto e entender como é que o cliente consumia o produto. Se ele estava cremoso até o final, ou se ele tomava sopa, se ele cristalizava, então se ele tinha que estar menos doce, porque entrar jujuba, paçoca em mim, leite condensado. Então eu tive que entender. Então primeiro você se apaixona pelo resolver o problema, depois sobre o produto, e com isso, aí o mercado você começa a entender, tipo, o picolé de amendoim que era muito forte. Então a pasta é feita com a pasta de amendoim. Então eu digo, vou ter que montar uma fábrica de pasta de amendoim, porque o pessoal de fora consegue vender para aqui, porque se eu fabricar aqui eu não consigo. Não sabia fabricar. Só que o desafio, o aprendizado é maior e o resolver problema é maior do que a capacidade que você imagina que tem. Foi aí que eu comecei com a fabricação. Então, e aí hoje nasceu a Averran? Nasceu primeiro a Look pasta de amendoim. Então é para picolé de amendoim. Então aí sorvete real, capelinha, geladon, iolito, toda essa fábrica que faz picolé de amendoim, que é referência aqui, é com a nossa pasta de amendoim. Nasceu primeiro por balde de 20 quilos. Eu adoro, sou apaixonada por sua cliente. Não, e amendoim realmente é a minha paixão. E eu não sabia que é cliente de vocês. Isso, é. Quer Nosso falar que a senhora já teve uma empresa de açaí? Já tive, mas já sim. E fechou, vai? Não tinha mais tempo para ficar. Não me conheceu no meio do processo. Porque quem me conhece no meio do processo não fecha não, pai. Porque não é produto, é todo um contexto, mas depois eu explico. E você quer dar continuidade aqui? Ou posso te fazer, mas já emendar uma outra pergunta? Pode fazer a pergunta. Demorou para você sentir que o jogo tinha virado assim, que tinha dado certo? E a pergunta, né, se você se sente feliz hoje com o seu negócio? Me sinto sim, muito feliz. E quando eu senti isso foi há pouco tempo. Na verdade, você sabe corredor que ele tá com a cabeça baixa, ele corre, e depois quando ele vai ver a linha de chegada já tá quase no meio do processo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu baixei a cabeça e eu tava só servindo. Sabe eu passava de carro, via o cara com o pneu furado, eu botava no fundo do carro para levar o cara à borracharia. A senhorinha tava com saco, eu levava. O cara que tava faltando produto, eu ligava para aquele cara que eu sabia que tinha muito produto para pegar emprestado e botava meu nome no jogo. Então eu era um cara que resolvia o problema. E depois eu comecei a entender que empreender não era sobre vender produto, era sobre resolver problema. Então quanto mais eu resolvia, mais eu tinha produto, mais o jogo aumentava. E aí Raquel, que cuida da parte burocrática, ela dizia, a gente cresceu 30%, 40%. E engraçado que em 2020 e 2021 eu comecei a ouvir alguns podcasts, porque você sabe que você tem filho com 18 anos, 17 anos, você precisa estudar, né? Quando eu entendi que quanto mais eu ajudava, o que eu já fazia era aquilo que era o meu negócio, minha empresa deixou de aumentar 20% a 30%. Ela só dobra de ano a ano. Sim, incrível. Só que não é sobre o que eu vou vender. Eu estou fazendo isso porque eu vou vender, não. Eu comecei a entender, ter a percepção que eu precisava mostrar clareza para o empreendedor, porque quando ele vem empreender, ele empreendeu na época que Luke estava lá em 2003, 2004, que era só o produto. Eu entreguei um bom produto, dei tchau, peguei o dinheiro e fui embora. Eu era empreendedor, não. O jogo era diferente, tinha alguns gatilhos, que era o atendimento, o relacionamento que você fazia nesse mercado. E aí eu falei, já entendi. Aí quando o cliente chega lá, Luciano, eu quero melhorar o produto aqui, quero deixar o meu açaí assim, aquele congela a cabeça, tem a tosse, mas que não cristalize, não derreta. Rapaz, você não pode errar em nada. Vem cá que eu vou te ensinar tal, mas deixa eu te explicar uma coisa. Como é que está seu atendimento? Como é que está a sua seleção? Como é que você lidar com os colaboradores? Você entende que não é você que está gerando emprego, você também é uma parte da ponta.
Como é que eu me vejo hoje? Aquela pergunta que você fez. O pessoal pode dizer assim, pô, Luciano, você hoje tem 86 colaboradores. Tá, você é um empresário de sucesso. Deixa eu te falar uma coisa. Meus colaboradores é que faz toda essa parada. Eu contrato as pessoas que têm um coraçãozão, né, a pessoa humana, dou o treinamento a ela, dou as ferramentas, mas nada é o produto que eu vou vender. É como eu vou comunicar isso. Como é que um ambiente leve faz com que aquela empresa tenha prosperidade? A música, o relacionamento, o cheiro da loja, tudo influencia. Se você acha que você está gerando e que você manda e as pessoas obedecem quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem esses ditados, né? Você acha que é você que está gerando. Quando você entende que você é a parte menor da situação, que você depende de toda a cadeia, do fornecedor, do cliente, desse relacionamento, e você consegue ter liberdade financeira, você consegue comer um restaurante sem olhar da direita para a esquerda, e você consegue olhar assim e dizer assim, rapaz, hoje, porque o brilho que você diz assim, onde você chegou, não é sobre mim, é sobre o quem eu vou iluminar, né? Dinheiro é como você, o dinheiro é o meio. Então, se eu pego isso aqui, não é mais sobre o dinheiro, mas engana-se quem empreende por dinheiro, que não é sobre propósito. Esse cara que se enganou aqui, qualquer problema que der aqui, ele vai dizer, bem todo mundo me avisou que não fazia sentido isso, eu vou tirar. Eu não, como eu sei que aquilo ali é uma forma de resolver problema, aí eu falei, isso aqui eu preciso. Aí quando chega alguém lá, eu digo, quem é que vai ajudar mesmo? É você? Vem cá? Tipo, eu sei que eu te ajudar, automaticamente todo o ecossistema cresce e eu aprendo. Então, quando eu estou no mano a mano, olho a olho, eu consigo entender a dor dela, eu consigo ajudar. Aí, quando eu dou as costas que eu passo, que ele diz, não, tem um cliente aí que está querendo fazer uma parceria, o cara tem 12 lojas, está querendo fabricar, e aí eu falo, cara, minha casa, você não quer ser meu sócio? O cara diz, não, você vai me dar essa honra? Eu digo, claro. Aí eu olho para trás, foi com aquela conversa que eu tive com Yasmin ali, entende? Então, essas coincidências da vida que para mim nada é por um acaso, é que fez me chegar até aqui. E aí eu continuo fazendo isso. Até brinquei com a Yasmin mais cedo, ontem. Se o crime organizado, a gente vai organizar o bem, a gente vai organizar as ações e vai ter resultado. É engraçado você falar isso, porque uma das coisas que a gente tinha pensado em te perguntar foi exatamente o que você enxerga que seria a solução para tantas reclamações que a comunidade empreendedora tem, no sentido de, é tão difícil me consolidar em tal mercado. E esse tipo de reclamação é reproduzido independente do nicho. Então, eu queria saber de você, nessa linha, o que é que você enxerga que você fez de diferencial para em cada um desses segmentos você conseguir consolidar o seu negócio, mas além disso, o que é que você enxerga que as pessoas deixam de fazer para também não conseguirem se consolidar em seus mercados? Você foi muito assertivo nessa pergunta. Eu acho que é a comunicação, o respeito. Uma coisa é eu respeitar vocês porque eu vou ter algum benefício. Outra coisa é eu gostar de gente. Quando eu entendo que o meu time, eu dependo dele, eu não trato ele como 50,01 e 49,99 o outro. Não, é sempre pessoas. Cada um na sua parte vai entregar o seu melhor. A reclamação dos clientes ou dos empresários que não conseguem entender que ele precisa do colaborador dele para que ele cresça, e ele comunica dizendo, eu sou o patrão e vocês são meus colaboradores. É uma coisa só. Uma empresa é um time, não existe um dono, existe um grupo de pessoas que servem, estão servindo. A minha empresa serve, ela não vende. Então, quando você chega lá, Luke, eu quero montar uma loja de açaí. Só que eu não sei por onde começar, porque assim, eu tô com valor aqui, mas a Nutella aqui, ela tá um pouco acima do valor de mercado, eu falo, e tem uma mais baratinha aqui, que eu vou dizer, calma, essa aqui você não pode deixar, porque se você fizer essa economia de palito, o que é que vai acontecer? O seu cliente vai te enxergar como uma fraude, que você tá vendo mais barato. Mais um exemplo, o açaí custa 16, 17 reais o quilo, os outros 25, 22, a média vai sair 22 reais o quilo, e o açaí, como ele foi treinado e precificado de uma forma correta, ele está na fase dos 59, então o empresário ele consegue ter retorno com aquilo.
Você lembra do cremosinho que era 50 centavos? Nossa. Ele não conseguiu mais subir. Sim. Então, como eu já tô desde 2002 nesse mercado, já vi paleta mexicana, já vi um mercado. Quando eu enxerguei esse mercado em 2016, que foi do açaí, eu comecei a dar o treinamento, eu já não falei só sobre o açaí, eu falei sobre saber precificar, saber atender, o porquê ele está montando o negócio. É por dinheiro? Como é que ele se relaciona com os clientes? Como é que ele relaciona com o colaborador? Quando o cliente chega e faz uma reclamação, ele está sinalizando para você, isso aqui eu não estou gostando. E aí você diz, porra, que massa que você sinalizou, obrigado por você ter sinalizado sobre isso. Agora eu vou mexer. Mas só que o cara diz, não, cliente chata, toda vez que vem aqui ela reclama. Só que ele esquece que tem ali um cliente oculto dizendo, eu preciso disso aqui, eu quero continuar com você, isso. Mas você não está me dando oportunidade. Isso, mas se ele enxerga, tem essa percepção do que esses avisos não é por um acaso, e que mesmo que venha em forma de ignorância, porque imagina chegar aqui, não gostei de você, tal, não sei o que, tal, porque seu anel, não sei o que, tal, aí você vai dizer, não, meu anel até gostava, a cafona mesmo. Ele me deu uma dica, mesmo ele chateado, mas ele me deu uma dica que eu não tinha me dado conta sobre isso. Então, quando você entende que toda ignorância é um pedido de socorro, que é sobre ele, não é sobre você, e que aquela pessoa precisa de um bom atendimento, de um bom relacionamento, você vai dizer, nego, qual foi mesmo que você está sentindo assim? Pô, eu não queria trazer essa experiência para você não, mas me desculpe. Mas vou melhorar sim. Mas muito obrigado por você estar sinalizando isso para mim. E se eu não tivesse você, eu estaria continuando fazendo a mesma coisa, tá trazendo experiência para outras pessoas. E sei que você vai voltar. E quando você voltar, isso aqui vai estar resolvido. Não é sobre eu tô empreendendo, eu tô servindo. Então, se a pessoa diz assim para você, você não tá me servindo da forma que eu tô querendo. Mas tem pessoa que é chata mesmo, tá? Tô dizendo aqui. Tem umas que são chatas e tem outras. Só que, tipo, lembra que eu falei a você da decisão que a gente toma? A decisão não é um caso à parte. Chegou agora, tomei a decisão. Você vem construindo. Então, ela vai falar a primeira vez, você vai dizer, não, tal, a gente tenta resolver, tal, deixa aqui. Aí quando você dá as costas de novo, deixa eu te falar uma coisa. Aí você diz assim, rapaz, eu acho que eu tô um pouco ausente. Eu preciso voltar, e por isso que em uma semana eu recebi 2 reclamações, e quando eu estava lá não estava tendo reclamações. Eu preciso voltar. Deixa eu entender, colaborador, filho de fulano nasceu, esqueci de falar sobre isso. Então, tudo que acontece que não é por um acaso, é para dizer assim, volte. Porque você precisa voltar aqui, porque você é importante aqui nesse momento, nesse local. E você, quando você deixa para você escalar, para você crescer, você vai deixar algumas coisas que você precisa voltar. E os avisos vêm em forma de problema. A oportunidade sempre vem em forma de problema. Então a gente tem que estar atento aos problemas para dizer assim, opa, tô tendo uma oportunidade agora. Agora se falar não, porque eu tal, e chegou assim, falou assim comigo, não entendeu o jogo, não entendeu o game. Você falando isso, sabe o que me remete ao fato de nem todo mundo começa um negócio, um empreendimento pelo propósito. E por isso aqui a pessoa vê aquele negócio como um instrumento de fonte de receita. Se é algo que eu vou apenas extrair dinheiro, eu não estou muito preocupado com esse gerenciamento, com olhar para as pessoas. Eu quero o retorno sobre aquilo. Isso. No momento em que eu perceber o sintoma, está deixando de ter dinheiro, aí eu volto para lá para ver qual é a causa desse não estar me gerando dinheiro. Mas até que isso aconteça, a maioria dos empresários não vão ter esse olhar de deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo, como é que eu posso até otimizar, performar melhor, fazer esse acompanhamento, esse gerenciamento que permite que o crescimento seja exponencial e você enxergue cada vez mais oportunidades e soluções que você pode estar criando. Porque se você também não tiver esse olhar de aqui não é só minha fonte de receita, aqui é um negócio que eu tenho um propósito e que eu tenho que buscar cada vez mais soluções, como você trouxe. Mas se você entender que a sua fonte de receita é servir, quanto mais você serve, você cresce. Sim. Aí o jogo muda. Exatamente. Não é sobre você vender. Você pode dizer, eu vou comprar, vou montar um estoque, vou comprar uma carreta de produto. Sim. Mas se você não vender, se você não servir, se você não sabe para que serve aquela carreta, por que você vai comprar uma carreta? Então você vai precisar entender sobre aquilo e depois você vai servir com o seu produto ou serviço. Quando eu falo do cliente entender que ele vai botar aqui, ele vai dar o tiro. Normalmente a primeira marcha ele dá o tiro. A segunda é não desperdiçar.
Beleza? A terceira é comunicação. Como é que ele comunica isso aqui? Porque isso aqui vai ter sábado, domingo. Como é que ele diz? Não, só segunda-feira. Senão, rapaz, eu dava graças a Deus quando o Bob's me ligava, disse que queria um caminhão de produto. Eu ia pulando, porque eu gosto de ir pra academia. Então eu dizia, pô, vou entregar aqui, rapaz. 50 caixas, 60 caixas, e quando um me ligava, eu ligava para todos os Bobs, porque a Martin Brown, quando deixava faltar um, deixava faltar todos. Quando um me ligava, eu ligava de madrugada, dizia, olha, se quiser até 10 horas eu tô saindo daqui, viu? E ia e chamava um parceiro, quando chamava o parceiro ia sozinho, mas eu ia cantando. Naquela greve dos caminhoneiros, você teve algum... Ave Maria! Se armou. Gente, quando eu digo que o problema é a oportunidade, a pandemia ganha dinheiro na greve do... Eu lembrei que na greve dos caminhoneiros a gente foi enfim, a principal hamburgueria mundialmente conhecida, para não fazer propaganda de graça. De graça não. Aquele imigrandão. E aí, quando a gente chegou lá... Quando a gente chegou lá, Léo, um hambúrguer com a carne de hambúrguer tava horrível. Aí a gente, na primeira mordida, a gente pegou, foi lá reclamar. Ele, não, é porque faltou o fornecedor que normalmente entrega. Isso. Aí a gente comprou de outro fornecedor que tinha aqui. Horrível. Aí você contando isso agora me lembrou, né? O fato de surgiram oportunidades a partir dali. E aí, o que acontece? Quando acontece pandemia, acontece greve do caminhoneiro, tal, é tipo... Agora mesmo tá acontecendo a bagunça aí, né? Nesse mercado, e negócio de política e tal. Aí eu tô... As baixas das aplicações, tipo, vai acontecer, vai ter casa em leilão, vai ter prédio, vai ter oportunidades e tal. Então, é como você vê o problema. Não que eu não quero que alguém perca para eu comprar. Não é sobre isso. Sim. Mas é como você lidar com o problema. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você, se eu desse uma dica. O dinheiro tá no problema. Toda vez que você tem um problema que você resolve, você diz, opa, tem outras pessoas com esse mesmo problema. Deixa eu entender aqui. Ô, fulana, aí você vai ligar para algumas pessoas. Você tá tendo esse problema aí porque o meu, sei lá, o meu microfone não tô achando em lugar nenhum. Vai ter muita gente com o mesmo problema no microfone. Aí você vai, você tá no podcast, aí agora você começa a vender microfone. Tipo, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu vou comprar 10 aqui, porque a gente fez aqui, viu, testou, não sei o que e tal. Então é como você resolver o seu problema, outras pessoas tendo, e você resolve, aí tá o dinheiro, aí é o empreendedorismo. Não é o cara que compra a oportunidade e vende. Só que o cara compra, bota lá um exemplo. Eu botei o produto nos mercados. Só que um produto, em um determinado momento, ele começou a enfeitar a prateleira. Porque o preço estava um pouco mais alto. Então a gente chama o mercado, vamos fazer aqui uma ação, vamos fazer uma degustação, vamos fazer alguma coisa. E a gente fez isso. Mas tipo, nem sempre você tem um produto que está super famoso e aquele produto está dando retorno. Retorno em quê? Quanto é que você espera? Quanto é que as outras empresas trazem de retorno e essa? Onde é que você vai botar mais energia? Onde é que faz sentido para você naquele momento? Não é um momento... Porque, um exemplo, a cabeça que eu tinha em 2010 era uma, hoje 2025 é outra. Então, tudo muda. Então, a gente tem que estar sempre se adaptando para estar crescendo, para estar entendendo o que vai fazer, entende? Perfeito. E o mercado vai mudando mesmo. O professor Mário Nelson, no último episódio, até falou justamente sobre o fato de que a gente precisa olhar para o problema de forma mais estratégica, porque ele é um economista e geralmente quando existia uma crise já sabia que era uma oportunidade para fazer novos negócios e abrir novas oportunidades, e eu achei isso muito incrível, porque a gente já, quando começa a empreender pela dor, você já nasce com essa mentalidade na jornada do negócio. Você já tem mais um olhar estratégico sobre o que está acontecendo de ruim no mercado, então tudo vira oportunidade. Mas uma boa parte das pessoas não começou a empreender pela dor. Então, aí tem só essa boca mesmo de murmuração, de reclamar, de não olhar para os desafios como uma oportunidade. E aí, falando da trajetória, né, de 2002 até 2025, foram desafios diferentes. Isso. Mas, assim, qual foi o principal desafio que você enfrentou, olhando para esses desafios que viraram oportunidades? Mas conta pra gente, assim, qual foi o principal, assim? Nunca é um produto que você diz assim, acho que esse produto vai dar certo. É sempre a oportunidade do que o cliente está precisando. Você vai entender o que é tendência, estuda sobre isso, o que é tendência, e você traz. Então, você vai para São Paulo, você viaja. Então, eu viajei muito para trazer o que está acontecendo em Fortaleza e São Paulo, para quando chegar aqui a gente ter esse acesso mais rápido. Só que, como eu sou fornecedor dos produtos, eu tenho que ter, depois que eu der o curso lá, que eu tenho um centro técnico para dar o treinamento, eu já tenho que ter na prateleira. Então, você tem que arriscar aquilo ali, mas sempre trazer
trazendo inovação, entendendo que o cliente precisa estar inovando, porque senão ele vai no concorrente, o concorrente vai lá, bota um pula-pula, bota um não sei o que, tal, e ele perde. Por mais que o produto dele tenha uma cultura, não, porque o sorvete da Ribeira, tal, é cultural, tal, mas no seu bairro vai ter um açaí ali que você se apaixonou e você deixa de ir lá para a Ribeira se não estiver entregando. Então vai ter sempre essa inovação. Então não é... Quando eu digo que retroalimenta, é que quando eu montei a fábrica de açaí foi justamente para entender, para treinar as outras empresas a como fazer aquele produto cremoso, gostoso daquele jeito. E com isso eu tenho toda a matéria-prima. Perfeito. Você criou sua demanda. Isso eu criei a minha demanda. Então hoje, se você for ver aí, em cada praça aí, tem 2 farmácias, 1 mercado e 4 açaiterias. Por quê? Porque... Culpa de louco. Eu fui um dos cabeças aí. Então todas essas fábricas grandes aí sentaram lá na sala de curso pra gente estar fazendo bate-papo, tá trocando informação, não que eu ensinei, essa troca de informações, dizer, não, eu boto um pouco mais de glucose, a dextrose deixa um pouquinho mais seca, não pode ter gordura, diminui o açúcar, para trazer esse benefício, é que a gente vai se apaixonando. Mas teve uma coisa que você falou, que é cultural. Cultural o quê? Dizem pra gente que empreender é aquele lance que é pesado, que é... Não, eu pego aqui, não tive uma dor. Mas primeiro o que você sente para você ter aquilo ali. Então não foi a dor da casquinha. Eu queria primeiro ter um sonho de ter uma casa bacana, com um filho numa escola bacana, com um plano de saúde e ser um homem com com a identidade, unidade. Então eu digo, eu não posso depender dos outros, eu não posso esperar que o governo ou alguém me consiga. Então eu assumi isso. Então naquele momento que eu comecei a ver que o negócio estava dando certo e que eu consegui a casa, consegui o carro, consegui as coisas, eu identifiquei naquele momento ali que, sim, não é mais sobre mim. É sobre as pessoas agora. Então chega um determinado momento que você diz assim, peraí, esse momento aqui eu vou fazer isso, mas não traz tanto retorno, não, peraí, mas vai ajudar, vai conectar, as pessoas vão entender que ela mexendo dessa forma aqui, ela vai também ter o filho dela na escola bacana, com plano de saúde. Então isso me moveu e aí eu gostei disso. Esse sentimento de você estar doando, estar se entregando e as pessoas colocando em prática e depois montando a segunda, a terceira, a quarta. Tem um cliente meu que tem 10 lojas, mora muito bem hoje e tipo, quando eu olho o cenário e a cabeça, quando veio e a cabeça que tem hoje, eu digo, porra, não que eu me sinta, eu fui responsável por isso, não. Eu só trouxe a consciência. Eu disse, rapaz, você tem noção do que onde você pode chegar? Porque eu também não tinha, porque quando a gente sai da favela, de onde a gente veio tal, o pessoal diz assim, não, é muito difícil, toma cuidado tal. A gente não tem um mapa, né? Isso não tem um mapa. Mas se a gente não tiver num ambiente que puxe pra cima, ou você tenha uma força que só você vai ter, porque você nunca vai medir a sua régua pela minha, eu nunca vou querer que você tenha os resultados que eu tenho, porque você é especialista em uma área. Então, se eu fosse dar uma ideia para alguém, tipo assim, Luca, eu vou investir em quê? Invista em que você é boa. Invista em que você é bem, que você se sinta bem. Ou então, quem não gostaria de trabalhar com sorvete, né? Então, Então, tudo que eu peguei, quando eu tive esse sentimento, com esse pensamento, eu quis entregar o meu melhor. Então não foi eu querendo ser referência do mercado, ou do mundo do sabor, ou da pasta de amendoim, ou da Overham. Não era sobre eu ser referência, era sobre entregar o meu melhor. Era a validação de dizer assim, você não é um charlatão. Você está aqui para entregar, você tem um propósito. Então não tem um cara trabalhar sem luva, sem touca, porque a gente tem uma responsabilidade, porque é alimento. Então tem gente que talvez pode trabalhar de qualquer jeito, informal, porque eu vim dessa área informal. Mas aí a gente precisa de ajuda de pessoas. Nem sempre, Luque, não, você não tem uma mente massa tal, então você deve conhecer de tudo, não. Sabe o que eu mais conheço? Do problema da pessoa e de pessoas. Como eu vou conectar? Então, quando eu vou montar um negócio, eu já sei que eu preciso de pessoas melhores que eu, com faculdade, com doutorado e tal, mas deixa eu te falar uma coisa, o pessoal da faculdade, doutorado, que não brigue comigo. A prática. Na prática, a teoria é outra. Na prática quem pratica, é isso que eu quero falar com você. Quem pratica
só te digo uma coisa, pode saber tudo, pode ter 10 faculdades, Harvard lá, você nem falar esse nome, mas se você praticar, entregar o seu melhor, não tem como você não entregar o que você precisa, o que você foi feito para entregar aqui nesse mundo aqui. Então eu tô aqui só entregando o meu melhor também, tô tentando entregar o meu melhor, não só com produto, quero colaborar também com outras pessoas, que elas entendam a capacidade. Teve um cliente meu que falou assim: Luke, eu cheguei para vender recheio em Salvador, eu fui em 14 clientes, é o 14º episódio. Menina. 14 clientes ele me falou, e todos os 14 falou assim: ó, vá lá em Luciana, porque se Luciano não aceitar botar esse produto lá, porque esse produto é bom. Então, Luciano, você talvez não saiba o seu tamanho que você tem aí. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, eu falei: rapaz, a gente não sabe o tamanho que isso aqui vai acontecer, quem vai ver isso aqui, né? E aí você tem que entender que, tipo, não tava ligando para isso, não tô ligando para isso. Mas se uma pessoa chegar lá e botar em prática e ela conseguir, uma mãe que eu era abusada do marido, que era dependente emocional, e ela consegue montar uma loja, um açaí, ela consegue montar uma fábrica, depois ela crescer, você não tem noção do quanto isso serve para mim. É uma sensação 1000 vezes melhor do que comprar um carro novo, do que ter uma casa nova. Essa gratidão de quanto mais você serve, quanto mais as pessoas crescem, isso é vicioso, gente. Você não tem noção, não. É muito poderoso. E você falou já algumas vezes de açaí. Eu sou uma amante declarada do açaí, ao ponto de uma situação até engraçada, pessoal, que quando meu atual, hoje é marido, mas na época era noivo, ele foi me pedir noivado e ele falou: Jéssica, vamos sair pra comemorar. E eu falei: vamos, bora tomar um açaí. Aí ele: não, Jéssica, pra brincadeira, que mulher é essa, Leonardo? Por muito tempo isso foi um meme assim entre meus amigos, porque o cara chega, te pede noivado, bora sair pra comemorar, bora tomar um açaí. Porque de fato, a gente faz esse programa até hoje, já são quase 17 anos juntos e a gente faz isso até hoje. Só que nesse boom, a gente fechou a loja, salvo engano, foi 2015 ou 2016. Salvo engano, foi entre 13 e 15 ou entre 14 e 16 que a gente teve a loja, só que como o nosso outro negócio, que é o escritório de advocacia, começou a decolar e nos dar um retorno mais expressivo, naquele momento a gente preferiu vender do que terceirizar, até porque a gente tinha, sei lá, 23, 25 anos, não tínhamos essa maturidade. Se fosse hoje, talvez a gente criasse uma equipe para a gente gerenciar. Mas naquele momento a gente preferiu vender. Só que o que eu vi acontecendo, e aí casa muito com o que você está dizendo, muitos produtos, eu não sei se o empresário, no afã de querer compensar essas disparidades de safra, de valor da polpa, que eu lembro que oscilava muito o valor da polpa, eles começavam a embutir um monte de coisa e aí você tava tomando tudo menos açaí. Você chegava para tomar, dava, sei lá, 2 minutos, já tava derretendo. Eu falei: entupiram de gelo isso aqui. Ou você chegava para tomar e tinha cheio de açúcar, não era nem xarope, é açúcar, mas você sente. Quem apaixonado por açaí, você sabe. E hoje tem um que a gente tá indo muito na Barra, que eu gosto bastante, não vou dar muitos detalhes até para não queimar funcionário, mas assim, eu vou porque o produto é bom. Mas toda vez que a gente chega, algo que é gritante para mim é que os funcionários estão de chinelo. E não só isso. A gente chega, se não tem gente na loja, eles estão assim, despojados, começam a dizer tudo que não tem, diz mais o que não tem do que o que tem. Eu falo: velho, esse empresário tinha que estar aqui. A bicha é polemiquinha, viu, velho? Rapaz, não fale o nome de açaí meu, não, porque eu quero o cacete com meus clientes. Não é cliente, não. Claro, com certeza. Mas você então tem que dar um treinamento. Eu vou dar um treinamento. O pessoal, marca a data do treinamento sobre atendimento ao cliente. Para as açaiterias. Importância. Sabe o que acontece? Eles estão desmotivados. Dá pra ver que eles estão desmotivados. A primeira coisa que você falou é sobre o que você viveu. Sim. Você e o maridão. Sim. O que acontece? Tudo isso é treinamento. Você precisou passar por isso. Nem todo mundo acha que o caminho e tal. Você precisou passar por aquilo. Fechar o empreendedorismo, porque você estava sendo moldada, lapidada para esse momento aqui. Então, tudo que parecia ser ruim foi bom. E hoje estamos aqui sentados batendo papo sobre isso. Sobre atendimento, é justamente isso. Os empresários, normalmente ele fala: não faça isso, não faça aquilo. Se eu chegar, vamos lá, vou dar um treinamentozinho aqui, tá? Se eu chego aqui: Yasmine, o cliente chega aí,
não demore de ir para lá para atender o cliente. O cliente chegou, fica atento, tal. Tem cliente que chega aqui e diz que vocês demoram, tal. Agora vocês ficam aí, tal. O pessoal fala mais não. Toda vez que você aponta demais a parte negativa, você deixou de criar alguma coisa positiva para resolver aquilo. Então, ao invés de falar não demore de ir, eu falo, o cliente chegou, a gente serve, né? Então, o cliente chegou, olhou no olho e disse, tudo bom, como é que você tá? Mas é a primeira vez aqui? Boa, que massa, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te acompanhar na compra, porque você precisar de alguma coisa, eu tô aqui para dar uma dica e aprender junto com você, posso te acompanhar? É assim. Não tem nada a ver sobre você tem o quê, tal, aquilo tá na promoção. É proibido falar promoção. A gente vai falar, você precisa de quê? Disso, isso aqui tá com preço bacana, viu? Eu acho que isso aqui, com isso aqui também, que seria o pistache, que é o do momento agora, que é um pouco mais caro, porém, como a média fica 22 ali, você bota um produto que custa 40, vendendo por 59, 45 que seja, a média saiu de 22 para 23, 24. Não foi aquele produto que ficou, porque o cara não vai consumir só aquele produto, ele vai consumir o conjunto. Só que ele entende que essa economia, ele não bota pistache porque é caro. Ele não atende, ele não fala para os colaboradores dele a importância de um cliente que tem que primeiro olhar o WhatsApp para depois olhar olho no olho, porque ele não viveu isso. Para ele, isso não é importante. Mas para a gente que está entrando na loja, isso é muito importante. Então, sempre você vai investir de uma forma que você gostaria de ser tratado. Então, a primeira coisa que esse empresário, que você não vai me falar o nome da empresa... Não vai desligar que eu falo. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ir lá como cliente anônimo, entender como ele gostaria de ser atendido. E aí ele vai dar o treinamento dele pro pessoal. Mas se quiser também, vai lá no Mundo Sabor. Agora eu me digo uma coisa. E tem uma solução para você que é empresário, que está assistindo, que não sabe como tem sido o atendimento do seu negócio. Existe um produto chamado cliente misterioso ou cliente secreto. E aí você pode mandar essa pessoa lá, cliente oculto, né? E eu fico muito triste de pensar dessa forma, mas é uma verdade, é que a equipe acaba sendo o reflexo do atendimento do dono. Quando a gente vai ver, é um dono que não gosta do atendimento ao cliente. Ele tem a cabeça de empresário, ele domina números, ele escolhe bem os seus fornecedores. Look. Mas não tem a cabeça de atender bem, de servir bem. O nosso primeiro cliente é o funcionário. Então, se ele não cuida dos funcionários, como é que esses funcionários vão cuidar do cliente? Isso. Se ninguém que estiver feliz, ele só entrega o que ele tem. Exato. Não é isso? Então, quando ele entende que aquele colaborador não é por pressão, é por exemplo. É muito fácil você falar exemplo, tal, mas quando você chega no corpo a corpo, você vai lá e cobra. A sua expressão corporal já diz muita coisa. Então, a pessoa pode não falar nada, só ela chegar, olhar, piscar uma piscadinha longa, aquele colaborador ele já vai sentir que aquilo ali, ele só tá ali porque ele tá precisando do dinheiro. Aí o negócio já faliu, já tá aberto ainda, mas já faliu. Faliu porque o empreender é isso. Imagine, eu tô aqui entre a gente e eu vou cobrar vocês, forçar vocês por um valor que vocês vão ter que me vender o seu tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que a pessoa tem. Se a pessoa pegou o tempo dela para te entregar, você tem que dar graças a Deus. Falar, deixa eu dar uma massagenzinha aqui. Você quer um cafezinho, quer um biscoitinho, quer recheado? Você quer o quê? Toma aqui. É isso. Então o que acontece? Luke, você sabe de quê? De planilha? Isso é nada não, viu? Mas entender pessoas. Sobre pessoas. Não sei o que, falou assim e tal. Mas em que momento falou isso? O que foi que estava acontecendo na hora? Peraí, vamos entender. Você levou isso pro coração? Não leve não. Você sabe que isso aqui faz parte. Não fique chateada, não fale assim. Você vai dormir amanhã, a gente vai conversar sobre esse assunto, porque agora você tá Dorme que passa. Não, porque aí a pessoa, aí depois ela, faz sentido, tal. Aí você traz outro contexto. Porque imagine, lá, tipo, na indústria, a gente tem mais que seja aí 40 mulheres e 30 homens. Imagine para você saber lidar essa empresa crescer e todo mundo trabalhar feliz, porque você passa mais tempo trabalhando dentro da empresa do que em casa. Sim. Então imagine se você chega em casa com um semblante pesado, a mulher vai dizer, você tá nesse emprego, esse emprego tá tóxico, tem algum problema, isso tá te fazendo mal. Então você tem que fazer o quê? Deixa eu entender aqui, porque tratar bem as pessoas, deixa eu dar uma dica a vocês, empresário. Tratar bem é bom. Sabe o que é que quebra as empresas?
gestão, ação trabalhista e ação fiscal, tá? Então, se você entender que quanto mais você trata bem seus colaboradores, eles vão se sentir felizes, eles vão conseguir entregar melhor. E automaticamente você não vai ter uma ação trabalhista, você está pensando no futuro. Mas se estiver pensando no presente, você pode só respirar assim que ele vai dizer, não fico mais aqui nessa empresa. Porque quando ele toma uma atitude, ele não está tomando a atitude daquela respiração, é o contexto, é a criação daquilo ali. E a pessoa, se ela não tiver o perfil empreendedora, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai ter que trabalhar numa sala que ela não vai trabalhar com pessoas. Mas quem decidiu trabalhar com pessoas vai ter que saber ter esse jogo de cintura. Você trouxe essa questão e Mini também falou da questão da cabeça do dono, porque dono? A cabeça do dono. A cabeça do Quem é o dono? O dono é o cliente, não é isso? Exato. De fato. Desculpa. Tranquilo. É porque é mais forte que eu. Mas uma das coisas que esses funcionários relataram lá é que, o dono daqui ele só se importa com a loja no verão, porque é quando dá mais clientes. E a gente toma açaí o ano inteiro. Tudo bem que, por ser um bairro turístico, no verão, obviamente, o volume de vendas deve ser maior. Mas as pessoas que durante o ano também vão lá, não estão criando uma imagem ruim sobre. Então, isso que o Mini falou sobre, às vezes o reflexo é o empresário, mas se você olhar, quem está conduzindo aquela relação trabalhista é que está criando aquela mentalidade do empregado, né? E quando ele traz essa questão de ele só se importa com a loja no verão, a ver que a mentalidade desse empresário já está corrompida. Então, o sintoma é o que a gente vê do empregado, desidioso, sem ter o devido zelo com o cliente. Mas isso é mais um sintoma de uma mentalidade de empresário que já está adoecida. E ainda tem um outro ponto, Jéssica, porque o que é que a gente não tem a clareza no lugar, né, na cadeira do dono, sendo o empresário dono do negócio, é que quem está indo no verão está indo junto com todo mundo. Quem continua indo em baixa é que é o nosso cliente fiel. E é isso que não está sendo percebido por ele, porque a Casa da Preta, o aniversário é março. É sabido que o varejo em março, meu Deus do céu, principalmente para mulheres, porque volta às aulas, volta carnaval, tudo junto. E é aniversário da loja. Aí não podia ser o mês que eu venderia menos. Então, a gente já se preparava anualmente para março e agosto termos as melhores ações, os melhores atendimentos, criarmos as melhores possibilidades de bom ambiente para que os clientes viessem até a loja no momento que não seria comum, como São João, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então, é justamente o contrário que o dono precisa pensar. Estamos em baixa. O que podemos fazer? Como agradar quem está vindo em baixa? Sim. Gente, e para mim isso é tão óbvio, mas cada vez mais eu percebo que não é óbvio. Mas deixa eu complementar o que você falou. Não é só agradar. Toda a criação é em baixa, porque no verão você não tem tempo de você testar, de fazer nada. Então o que acontece? Em março começa todos os cursos, toda quarta-feira. Quando não é uma quarta-feira assim, uma quarta-feira não. Quebra março, toda quarta-feira. Então é março a agosto. Então agora setembro tem uma por mês e depois vem um fora. Então vem o dia do sorvete, dia 23 de setembro, mas então em baixa, que parece ser em baixa, é o momento que você tem de você corrigir, de você fazer, porque assim, o nosso empresário, a gente é um pouco solitário, porque a gente precisa ter a cabeça tranquila, dar o treinamento, falar com todo mundo, mas a gente tem que estar bem também. Então, em junho, por ali, é um momento que você viaja com a família, você consegue ter seus filhos, você consegue estar ali, mas mesmo assim, preparando os seus clientes em baixa, dizendo assim, o que acontece? A gente fez divulgação de açaí e sorvete o verão todo, né? Agora o momento é de divulgar chocolate. Vamos divulgar o chocolate em cima da fruta, um fundinho, uma coisa ou outra. Então vamos reinventar. Chegou agora o morango do amor, chegou, né? Então tem essa concepção de em baixa, é o momento que eu mais trabalho. E quando eu me ausento do verão,
porque tem pessoas capacitadas que assumem esse papel. Então, quando eu tenho uma contratação, que eu tenho uma gerente lá que é nota 1000, abraço, Jô, e ela tem essa comunicação com todo mundo, se eu não vou ali, porque eu tenho pessoas competentes, se eu que entreguei jornal, entreguei quentinha, estudei no Pinto de Carvalho ali no 2º grau, concluí o 2º grau dando conjunto pertence e não pertence, eu consegui, porque eu não... então eu treino líderes, eu treino pessoas para que ela assuma a autorresponsabilidade, para que ela consiga direcionar, mas não só na empresa, na vida dela profissional, na vida dela em casa, como ela se vê. Então tudo isso é o mix de produto, né? Porque quando você vê um produto sucesso, aquilo ali é um conjunto de tanto erro. Aí quando você vê, você diz, porra, ficou aqui, mas você não sabe o quanto foi errado aqui. Só que a gente vai errando, vai acertando, só que eu errei menos, porque eu entendi isso, não foi no mundo empresarial, eu já fazia isso, a educação da minha mãe, meu pai, minha mãe sempre com casa cheia, meu pai é um lorde assim, um cara super educado, então eu trago isso de casa, a gente traz aquele instinto, né, de, não, vamos levar tal, mas a briga, o instinto, o aumentar de voz é dizendo assim, eu te amo, eu quero entregar o meu melhor. Então, quando o cara fala baixinho, ó, vai se lascar, não sei o que, tá. Mata rindo. Mata rindo. Então, quando a gente diz assim, ó, eu acho que o caminho é esse aqui, eu quero entregar o melhor, vamos junto. Porque uma coisa é você falar, não, Luke, massa, eu abro um cara de boa ideia e tal, mas eu tenho uma opinião. Peraí. Opinião? Você vai dar uma opinião agora? Eu tô 22 anos fazendo, você vai dar... Mas você já foi? Já Validou não. Isso aí que você acredita? Pô, não. Aí se você for ouvir a opinião das pessoas que nem passou, mas ela tem uma opinião, porque todo mundo tá cheio de opinião de sofá agora, né? Uhum. Só que você perde tempo no seu propósito. Você não entendeu que você tem um trabalho para fazer, só que você tá pegando o problema dos outros, estudando outras coisas e tá esquecendo de entregar o seu melhor aqui. Foi o que eu fiz. Peraí, deixa eu entender aqui esse jogo. Eu tenho 86 colaboradores que dependem dessa parada aqui. E eles acreditaram no meu projeto. Então eu não posso, eu tenho que errar menos aqui. Então eu tenho que pensar, puxar. E outra coisa, a gente vai crescendo, vai montando as outras empresas com os BOs que acontecem no dia daquela empresa. Porque você pode falar, Luciano, você tem quantos? Luke, você tem quantas empresas agora? Eu vou dizer, tem um X. Só que em que momento você falou da segunda, falou da terceira, e da quarta, e agora você já está muito bem, porque você está montando agora a sexta. Então, o que eu vejo, a minha régua pela sua, você vai dizer, rapaz, ele é um cara que não para, é um cara tal. Aí você pode levar para o lado positivo e dizer assim, eu vou também, eu estava com aquilo, mas eu segurei aquele projeto, mas quem disse que ele não pode ser trabalhado paralelo? O que é que vai me alimentar? Então eu vou ter o corpo, a mente bem. E o que é que eu faço? O cara diz assim, Luke, você tem um corpo legal, você tem genética. Genética, não é que não vá todo dia na academia, não. Só que foi o que eu fiz, eu escuto um treinamento de manhã e de tarde eu vou treinar com um amigo, porque o amigo fala besteira, tal, então é como se fosse um psicólogo, dá risada, terapêutico. E de manhã eu associei a minha alta performance, tanto no financeiro como familiar e corpo, porque quando você entende que quem você é, você deixa de ficar procurando quem é que eu gostaria de ser. Eu não sei se o sonho dele, porque ele falou, não, porque aquele carro massa, tal, e eu peguei esse sonho dele e achei o carro também bacana, ou se esse sonho é meu, que bom que ele achou, mas essa é a minha vontade ou é o sonho de alguém? Perfeito. O que me alimenta? Quem sou eu? Quando você entende quem é você, aí você não precisa mais silencia os ruídos. Querer isso. E você tocou num ponto de Jô, que é um dos seus braços, né? E para você chegar a esse ponto, eu acredito que você teve que aprender a treinar pessoas, gerir essas relações. Como foi para você começar, sair de eu presa a criar um time que hoje tem 90 pessoas praticamente, e como transmitir todos esses seus valores, criar essa cultura? Então, fala um pouco sobre isso. É porque o empreendedor que ele acha que ele é o cara, ele acha que ele empreende, mas na verdade você sempre vai precisar de pessoas. Na verdade, posso falar a real, cansaço, né? Eu não queria estar com meu filho, porque assim, eu tenho um filho de 18 anos, que até os 8 anos dele, ele ia de transporte escolar,
E quando eu saía às 6 da manhã para fazer esse trabalho, porque eu entregava, eu buscava, eu comprava, fazia tudo, e ele estava pequeno e eu estava naquela fase que as pessoas não querem passar, né? Eu passando aquela fase, eu não vi o meu mais velho até os 6, 7 anos ali, 8 anos. Eu chegava em casa de vez em quando ele estava dormindo, e eu saía, ele estava dormindo ainda, e ele ia de transporte. E aí, quando nasceu o mais novo, que tem 12 anos, eu falei, peraí, deixa eu entender aqui. O mais velho precisa de mim, estava com 6 anos, a diferença de 6 anos, e o mais novo estava chegando. Eu poderia ser muito mais bem sucedido, mas eu não ia ver meu filho crescer. E aí eu comecei a ver o que é que hoje, qual é o meu propósito hoje, o que é que me faz feliz. Ah, Luque, não pare, porque você mudou minha vida. Assim, eu quero minha família um pouquinho, mano. Peraí, deixa um pouquinho aí, mano. Porra, vou ficar nessa o tempo todo. E então, a minha vida? Quando isso. Só que o segredo que você falou de Jô é que perfil de pessoa você quer perto de você. Ou depois você treina. Então todo mundo chega dizendo que faz isso, aquilo, aquele currículo, tipo, venham através desta entregar o meu negócio. Aquilo ali não funciona, não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Chegou no Mundo do Sabor, bote lá, ó. O que botar pra fazer, eu faço. Só isso, assim. Não precisa botar aquele negócio todo, não. Então, o perfil da pessoa. Então, a pessoa diz, rapaz, essa pessoa ainda não tá pronta. Mas a essência dela é muito mais forte. Tem gente que contrata pela habilidade da profissão. Tem gente que contrata pela percepção da essência da pessoa. Então, a essência, quem é a pessoa, é que eu contrato. O resto a gente treina. O cara chega lá, digita, você olha pro computador e tal. Eu fui mesmo no banco hoje, a criatura... Falei, cuidado pra você não digitar errado esse negócio aí, olha pro teclado, moça. Tem gente que é muito bem, tecnicamente, no que faz, mas não sabe lidar com pessoas. Então, quando você entende que é pessoas, então você já contrata pessoas, nunca é aquela gerente que trabalhou em tal empresa, tal empresa. Não. É quem eu gostaria que me atendesse como gerente, como eu queria que ela chegasse. Então, ela chega, tipo... Sim, rapaz, não, eu te entendo, vem cá, senta aqui comigo, tal, não sei o que, quer um café, não sei o que. Eu digo, Jô, você é um baratinho da zoa, você tá contratada, vai assumir essa porra toda, porque é parecida comigo, entende? Sim. Só que isso me dá liberdade para eu conseguir ter espaço, tempo com minha família, tempo de qualidade, pensar na empresa, porque quando você está resolvendo o altos e baixos do dia a dia, quem está pensando no futuro? Sim. Quem está pensando no seu cliente? Quem está ouvindo o seu cliente para estar trazendo e humanizando essa relação? Então, existe essa função que é o empreendedor, é entender o mercado, o jogo de comunicação. Nem sempre o que você fala, o outro vai entender. Mas peraí, deixa eu entender aqui. Minha esposa me ensinou muito isso. Porque, Luciano, você está falando outra coisa, você está querendo falar uma coisa, está falando outra coisa. Eu, tá, amor, vai, me ajuda aí. Aí eu entendi que eu tenho que trazer alguma narrativa, trazer algum contexto para o cara entender sobre aquele assunto, para ele não pegar uma frase e levar para o restante. Aí, quando bloqueia, já era. Então, entre eu falar sobre um produto e ter um amigo e conectar com o cara, primeiro eu conecto. Depois eu digo, tem essa porra aí, se você quiser e tal. Porque já é meu amigo. Agora, se eu estou querendo mostrar produto, eu estou ali querendo forçar uma coisa que eu não sei se é pro cara, se vai resolver o problema do cara. E fora que alguns empresários querem que o funcionário tenha a cabeça dele, né? Como se a cabeça funcionasse igual, mas se ele tivesse cabeça de dono, ele não estaria ali como funcionário. Então, para treinar essas pessoas, você vai ter que dominar mais sobre gente e sobre a habilidade que vai ser treinada depois. E isso é muito bacana, porque a gente consegue perceber que você já faz isso desde o momento da contratação. Eu já tinha conversado outras vezes que em alguns momentos de contratação você gosta de estar ali, que você quer participar da seleção, justamente para captar a essência da pessoa. Só que agora a gente quer falar também sobre dinheiro. Vamos lá. Luque Alimentos deu lucro, gerou lucro desde o minuto zero de abertura ali. Quais eram as suas referências de gestão mesmo com o dinheiro? E quando esse lucro começou a entrar, você soube lidar com esse dinheiro que chegou? Quando a gente sai do zero, tudo que entra é gratidão. Vou perder o quê se eu não tinha nada? Não tem como você perder o que você não tem. Não é isso? Então você começa pequeno. Então eu comprei uma panquequeira, fazia ali uma unidade, depois comprei 3 unidades, que a primeira me trouxe
essas outras duas, e aí a gente foi fazendo, acabei o baba joguei logo uma garrafa na quadra para acabar o baba, brincadeira, mas os amigos vieram, colou junto comigo para queimar a ponta do dedo, só que era gratidão, não era só gratidão dos meus amigos que tinham colado comigo, era gratidão de eu conseguir fazer um produto e a Ribeira aceitar esse produto, porque antes era só para minha fábrica, só para minha máquina de sorvete, só que a Ribeira falou, me traga 1.000 unidades por semana para eu fazer um teste. Só que eu só fazia 300, então era 1.500. Eu falei, rapaz, essa conta não vai fechar, não tem que trabalhar sábado e domingo. Então, e aí foi o meu primeiro cliente, foi a Ribeira me dando a oportunidade de 1.000. Então, de vez em quando você fala assim, você é empreendedor? Não. De vez em quando você tem uns anjos que aparecem na sua vida que abrem portas. E Jô, da sorveteira da Ribeira, esposa de Chumbinho, que antes era a anterior, foi que abriu essa porta, porque eu não era fabricante, fazia só para mim. E Jô falou assim, ela me confundiu com Duda do Djamba, que eu dançava nessa época. Olha pra isso, gente. Luke já foi dançarino de banda. Eu só lembro desse passo aqui. O resto esqueci tudo. Cremosinho. Todo dele, não bote uma música aí não, senão eu vou subir nessa música aqui, vai ser um problema. E aí eu tive essa oportunidade de Jô, que Jô foi lá e aí com isso eu comecei rapaz, existe um negócio aqui. A farda da nossa empresa era um short, só tinha short. A gente trabalhava descalço e sem camisa porque a laje era uma telha de internite que era muito baixo, então era uma temperatura. E a Eliane, que é uma das encarregadas nossa lá, já trabalhava comigo. Então eu tenho 22 anos de empresa e a Eliane já trabalha comigo há 25. E a Eliane empacotava essa casquinha. Antes de conhecer Raquel, ele já estava trabalhando com a gente. Então, tem cliente de 20 anos, tem cliente tem função. Eu falo cliente porque o primeiro cliente da sua empresa é os colaboradores. Sim. Então, tem colaborador de 25 anos, de 20 anos, 18 anos. Então, todo mundo que chega, fica. Então, eu não sei se é o que a gente entrega, né? Mas a pergunta que você fez, que eu entrei no... Sua relação com o dinheiro. Quando o lucro começou a entrar, você soube lidar bem com o dinheiro. E eu queria que você falasse, caso foi uma relação saudável que você teve com o dinheiro, de onde veio sua referência, né? Quem te ensinou? Foi seu pai, foi sua mãe? Não. Quem te ensinou a mexer com dinheiro? Não. Minha mãe, teve uma época que eu fui entregar jornal de madrugada, estava sem capa de chuva. Ela fez, Luca, eu tô sentindo um negócio aqui que eu acho que não é pra você ir trabalhar hoje. Olha. Eu digo, mãe, que você tá sentindo é fome, viu, mano? Fica na sua aí olha aí que eu vou pegar minha chuva aqui e vou. Não tive essa educação financeira, mas só que tipo, lembra que eu falei a você do preto pobre sem salário sem futuro? Eu não sei se aquilo ficava no meu subconsciente, mas tudo que eu fazia, eu queria fazer melhor. Então, na época que eu dançava, eu fui dançar, fiz aquela coreografia amassadinho, você vai ver. Junto com o Leo, harmonia, fiz várias, porque eu não queria ser só um dançarino, eu queria ser o coreógrafo. Tentei cantar, mas a voz não saía, então não adiantou nada. Mas o que eu quero dizer é, quando o dinheiro, eu não olhei para o dinheiro, eu olhei tipo assim, ó, eles estão comprando. Eu consegui que eles me dessem a oportunidade de mostrar o meu melhor. E cada vez mais eu fui melhorando, entregando, o isopor voou, bota na caixa, e depois agora vamos comprar uma máquina maior. O dinheiro entrou, eu sabia que aquele dinheiro não era meu. Aquele dinheiro estava entrando, eu dizia, eu preciso ampliar, porque o cliente está pedindo, e eu estou vendo que eu tenho que trabalhar agora até 10 da noite. E vou precisar trabalhar 24 horas. Eu estava na área residencial, fazendo lá na Fazenda Grande do Retiro, que eu construí lá no quintal de minha avó, e aí aquilo ali na área residencial que não dá para trabalhar mais depois das 10 da noite. Eu falei, vou ter que comprar uma máquina maior e ir para um lugar maior. Então o foco nunca foi sobre o dinheiro, porque naquele momento eu poderia comprar um Chevette rebaixado na época já, um Corsa, né? Só que na minha cabeça era tipo, existe uma oportunidade aqui, eu não posso deixar, mas eu pensava que eu trabalhava só com casquinha. E aí eu fui ampliando, fui aumentando, chegou um determinado momento que eu falei, eu resolvo o problema, eu estou vendo que tem muitos clientes com problema de produtos, e aí o dinheiro da casquinha que já estava alimentando, peguei empréstimo do Banco do Nordeste, peguei outro empréstimo para uma máquina maior, depois o dinheiro que entrou, que eu poderia quitar, faz o investimento na distribuidora, a distribuidora começou dentro da fábrica, puxa daqui, puxa dali, né, quebra uma parede, e aí pronto, mas eu nunca peguei o dinheiro para dizer assim, não, agora eu vou comprar um relógio bonitão.
Agora que eu consegui comprar um Cássio. Comprar o look, menino. É que eu gosto do Cássio. E você tá certo. Efetiva. Eu sou do seu time, fique tranquilo. Eu comprei um negócio daquele que veio coração. Que É bode. É bode. Vai falar mal. Mas aqui é saúde. Eu dei meu filho porque eu não me acostumei a essa porra esquentando um pouquinho aqui. E a iluminação aqui embaixo, né? Aí não, mas o principal que você falou aí é algo que eu acredito, pratico e a minha missão na rede social hoje é convencer as pessoas disso. Primeiro, você semeia. Não convence ninguém, não. Você vai dar exemplo, desculpa. Semear para depois começar a colher. E, enquanto empresário, nitidamente na sua narrativa, a gente enxerga a sua vontade sempre de investir para fazer o próprio negócio se multiplicar e a clareza de que você trabalha, como você relatou, trabalhar de 7 horas da manhã até o outro 7 da noite às 6 da manhã, entreguei todo o carnaval para Häagen-Dazs, que é uma empresa de fora de sorvete. E você tinha essa clareza de que, eu tô fazendo por um objetivo, mas eu quero ver meu filho crescer. Então, você não queria continuar naquele ritmo. E hoje os empresários, por não ter muitos empreendedores... Nem me dava conta, sabia? Eu só estava entregando um exemplo. Eu tô aqui, tem um grupo aqui, beleza? Eu consigo atender vocês 3. E eles 2 querem um produto. E eu sei onde é que tem. Sim. Então eu dizia, não achou em lugar nenhum não. Então, minha preocupação era atender mais o que estava chegando. Como você entrega um bom produto, quem está trabalhando com esqueminha, contrato letra miúda, com produto quebrando, um produto no saco, não se profissionalizou, todo mundo veio para aqui. E começou a comprar com a gente aqui. Só que eu não fui fazendo preço, eu simplesmente precifiquei o produto, que tinha a Raquel, minha esposa, que conseguiu me ajudar nisso. E com isso eu comecei a escalar. Então, cada vez mais, hoje a gente começou fazendo 300 casquinhas a hora, hoje a gente faz 9 mil casquinhas a hora. Eita. 300 casquinhas por dia. Hoje a gente faz 9 mil casquinhas a hora e precisa trabalhar 24 horas no verão. Só para você entender. Então, hoje a demanda que a gente atende, não só aqui a Bahia, mas aqui um pouco do Nordeste, é esse crescimento. Esse crescimento não foi foco no dinheiro, nem no que eu queria atender um raio maior. Simplesmente foi acontecendo, a demanda foi acontecendo, o pedido foi crescendo. A gente já tem um contato, porque a gente só aprende o contato quando a gente começa e depois a gente vai vendo. O primeiro forno a gente desenhou junto, tinha 15 panquequeiras. Eu cheguei para um cara lá em São Paulo e falei assim... eu queria que essas 15 panquequeiras girassem e eu conseguisse tirar essa aqui pra gente não ficar girando, porque minha perna não tá aguentando mais. O cara fez, dá pra gente fazer esse negócio aí. A gente fez, a gente desenvolveu o primeiro forno. Hoje tá tudo automático lá, depois eu mostro a vocês aqui. Só que esse processo, talvez eu não desisti, porque não era sobre o salário, não era sobre um carro, sobre nada, era sobre o mercado que estava pedindo. E hoje eu tenho de fabricação. A gente vai na casa aí dos 80 produtos de fabricação própria e mais de 1.500 SKUs, que é os outros produtos que a gente atende. Não só produto, mas maquinário, treinamento, receita, do cara que vai montar a marcenaria, do marketing, tudo a gente consegue ajudar. Não que a gente tenha um ecossistema, só que se a pessoa abre a boca pertinho de mim falando assim, quero abrir um açaí, se lascou. Eu vou te dar eu vou te dar todo o canal. Agora eu vou dar o treinamento a ela dessas entrelinhas que ela não sabe que é empreender. Eu vou perguntar a ela o porquê ela está empreendendo, como é que ela se vê, o que é que ela quer entregar com aquele produto sobre dinheiro. Aí eu já vou abrindo o olho de alguns clientes e parceiros que sempre são amigos, dizendo assim, se for dessa forma, acho que não vai dar certo não, porque eu tenho um exemplo de quem trabalhou errado, quem trabalhou certo, quem fechou, quem continuou, e aí a gente consegue ter essa percepção, ter esse olhar clínico, entende? Sim, perfeito. Olhando para a sua trajetória também, nitidamente, olhando de fora, a gente enxerga o sucesso. Mas aí eu aproveito para te perguntar, sucesso, né? O que é sucesso para você? O que foi ou o que é chegar lá para você e como é que você lida com essas questões? Boa pergunta. Essa pergunta ela foi a fundo. O que é o sucesso, né? Sucesso para um não é para outro, a régua de um não é do outro. O pessoal vê muito sucesso ter dinheiro. Não, o cara tem dinheiro, o cara tá bem, o cara tá com carro, o cara tá com a família. Você viu a foto que ele postou, tal, não sei o que, tal. Isso não tem nada a ver sobre sucesso. O sucesso é o quanto você ajuda, o quanto você conecta, o quanto você entrega
Tem muita gente que diz assim, eu vou montar uma empresa para ter sucesso para vender, né? E o outro vai montar uma empresa para servir. São duas coisas diferentes. Quando o outro vende e não está tendo lucro, ele diz, vou procurar outra coisa para vender. Quando o outro está servindo e ele entende do que a pessoa precisa para estar servindo e ele tem a ferramenta, aí ele vai ter sucesso. Mas o sucesso não é na conta. Porque dinheiro, se você só pôr dinheiro, chega uma hora, você bota o dinheiro no bolso e vai dizer, sim, eu faço o que com isso? Não comprei um carro. Todo mundo diz, não, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Sucesso é no caminho. Hoje, eu sou um cara de sucesso porque eu tenho liberdade para chegar e buscar meu filho. Levo meu filho todo dia, vou buscar meu calabreso. Pedro Davi, te amo, Lucas Moreno. Pai ama vocês, viu? Hoje eu tenho uma família assim que eu não falo muito, né? Para não mudar aqui Mas o sucesso que eu acho o sucesso seu é sobre o que você pensa. A sua crença, o que você acredita, o que você está disposto a entregar. Porque você pode comparar. Eu acho que é a pior merda, a comparação de você querer ter igual. A comparação, eu acho que é uma comparação assim, para eu ter um exemplo e falar, pô, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? E eu sempre tive essa força, sempre tive essa identidade. Não é porque era branco, porque era de fora, tal. Eu falava, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então, cada vez, não, porque não sei o que eu digo, irmão. Então, tem muita gente que passa 5 minutos dizendo que não pode dar certo. E quando você diz sim, mas se der certo, o que você acha? Aí o cara passa 10 segundos, não, se der certo, deu tudo certo. Aí, beleza, você deu sorte e tal. Peraí, você ficou 5 minutos falando que ia dar errado e agora 10 segundos falando que vai dar certo. Então, você tem que ver quem você está se cercando, porque o problema, quem vai falar, tá tirando onda de sucessinho, agora é modelinho, agora é digitalzinho, não sei o que, é quem tá perto, não é quem tá longe. Exato. Então, tem um amigo que fala assim, a gente vende só para quem não é amigo, porque os amigos não dão essa moral, mas ele não entendeu da onde você veio, para onde você vai. Só você vai entender para onde é que você vai. E aí, quando você trilha aquele caminho e diz assim, isso aqui é o meu sucesso. Pode olhar assim, não. Olhando agora, Luque, você com dinheiro, é um sonho. Eu viajar a hora que eu quiser, comprar o carro que eu quiser, ou a casa, sei lá o que você imagina. Mas eu te digo, quando você chegar lá, você vai olhar e vai dizer, rapaz, não tem nada a ver sobre isso. Então chega um momento que você vai, sobre você vai trabalhando, tal, quando você consegue, aí você diz, pô, tá aqui, tá beleza, tal, tô bem, tal, sou eu. Aí quando você olha, você fala, rapaz, como foi que eu cheguei aqui? Aí você volta. Aí quando você olha para dentro, que você enxerga que as pessoas que estão em volta, que o sucesso é quando você tem essa... Quando eu sou convidado por vocês para vir aqui bater um papo, porque se eu tivesse um sucesso, eu não conseguisse me comunicar com ninguém. Era sucesso para quem? Para mim. Eu acho que eu sou sucesso. Vou estar com um Rolex aqui, vou estar com um carrão lá embaixo e agora sobre mim, eu dei sorte, eu cheguei lá. Onde é esse local que a gente disse que está chegando? Onde é esse sucesso? Onde é esse lá, né? Você tem paz? Você consegue ter uma sabedoria, não digo nem sabedoria, ter sanidade de... Você vê o que acontece aí, do nada acontecem umas paradas. Então, tipo, quando você cuida da mente, você cuida de você, entende quem você... O seu sucesso, o seu momento, o seu contexto. E o que eu queria falar para você aqui, que isso mudou minha vida, Respire, beba uma água. Não, mas... Vá, não. Se começou, agora vai ter que falar. Beba uma água, quer um papel. Que o homem ficou sem palavra. Que assim... Vocês têm mãe? Vocês têm pai? Sim. Graças a Deus. Meu pai eu perdi há 2 anos atrás e era o meu pódio, meu pai. Eu chegava lá e dizia, pai, parada aí, eu vi isso, eu vi aquilo, tal. O resultado tá esse, meus clientes estão crescendo e... Aí ele faleceu e eu fiquei tipo, e agora pra quem é que eu vou mais estourar o champanhe? E o sucesso é como meu pai me vê, como minha mãe me vê hoje, como meus colaboradores da minha família. Para mim, se meu pai estivesse aqui, então vocês têm pai, você que tem uma pessoa perto que consiga
você passar o que você de fato você acredita e a pessoa olhar para você tipo, hoje eu sinto orgulho de você, hoje porque a gente tem medo, né, de ter filho, vindo uma galera que perdi muitos amigos para tudo e quando eu olho hoje de onde eu vim e quem eu me tornei, que meu pai, O que ele deixou em você, né? o que eu quero passar pro meu filho. Eu nem não conheci, mas só de ver o resultado, a gente já entende o excelente trabalho que ele fez através da sua vida e que também reverbera no que você está entregando para os seus filhos. E esse é o exemplo de sucesso que a gente também enxerga. E de bastidor, o Luke tem uma vontade muito grande de ver outras pessoas vencendo. E mesmo se ele nunca ter me falado do pai ou da mãe, eu já sabia que a base vinha desse lugar. Porque a gente consegue perceber o homem de honra que quer fazer possível outros homens avançarem, independente da estética, independente de onde veio, de onde nasceu. Porque ainda que você, Luke, não goste de, não meça sua régua pela minha, não, mas poxa, se você conseguiu, e você fala muito sobre o poder de execução, e você gosta de mostrar o caminho, e você gosta de sentar e conversar, isso veio dele, né? Isso veio da sua mãe, e a gente consegue perceber isso. Então, mesmo não o conhecendo, somos gratos a ele por ter colocado um homem como você no mundo, que está aqui também para formar outros homens de sucesso. E eu conto com você para que a gente consiga ter mais homens de valor com esse lugar de que o sucesso não é o carrão, de que o sucesso não é o super relógio no braço, de que o sucesso é buscar seu filho na escola. E isso é muito precioso, porque cada vez mais que eu estudo, porque eu venho de periferia, e eu venho de periferia de pais ausentes. Então, eu não lembro de amigas que tinham pais e mães presentes e que instruíam ao sucesso. Não me recordo. E eu descobri que era a única forma de mudar a sociedade. Era criar filhos dignamente. E agora? Como faremos que homens percebam que a paternidade importa? Então, conto com você. Conto com a sua voz. E falando em voz, né, para eu recuperar a minha aqui. O fôlego. E o fôlego, eu queria que você dissesse se você percebe que sua voz tem chegado nesses lugares que você gostaria que chegasse, onde é que ela tem sido ouvida e onde você quer alcançar. Conta pra gente. Minha voz hoje é muito mano a mano. Eu queria essa plataforma conseguir. É porque tem algumas coisas que o seu passado pode te trazer até aqui, pode mostrar muito quem você é, mas o seu futuro só depende de você, não tem nada a ver com o seu passado. Você pode parar aqui, identificar isso daqui para frente, não é mais para trás, não tem que visitar lá, tipo que nem um carro. Existe um para-brisa e um retrovisor. O retrovisor é pequenininho para a gente olhar para trás. Só que tem muita gente que fica olhando para trás, quer pegar todo o contexto que está aqui atrás e trazer para o presente e querer ter razão. Né? Então, quando a gente identifica que eu parando, entendendo que eu colocar numa mesa a minha vida hoje, o que eu tenho que fazer para entregar, o que vai me fazer bem, o que vai me fazer dormir bem, sem eu precisar tomar medicamento, sem eu precisar me preocupar com quem está com segurança ou insegurança, porque eu sou de isquemia. Isso vai fazer com que você entenda a sua capacidade. Então, hoje, eu gostaria sim de falar para outras pessoas, não uma receita de bolo. Se eu pudesse falar para alguém que hoje está pensando, vou ter sucesso, eu tenho algum problema, confie em você, faça o seu, só você sabe onde dói. Só você sabe o que você sente, o que você quer entregar. E eu vejo que as pessoas param nos comentários, param no que o outro vai achar. No que o outro vai achar, você não vai entender o que você tem para entregar. Então hoje, se eu como S, se eu como R, se eu estou falando um pouco errado, não tem problema.
Mas a minha missão é dizer assim, ó, faça o seu. Acredite em você. Agora não adianta nada você estudar e não botar em ação. Coloque em ação que você vai melhorando no meio do caminho. Se não colocar... Então hoje eu queria não falar sobre porque o açaí é uma oportunidade, porque... Não, não queria falar sobre isso. Queria falar sobre você é dono do seu destino. O que te contaram que você não tinha capacidade, estão mentindo. Tá escrito aonde? Quem foi que falou isso? Cadê? Mostra pra gente. Não tem, velho. Tá aqui na nossa cabeça, nosso concorrente, nossos problemas, nosso monstro tá dentro da nossa cabeça. Se você simplesmente focar aí, não tem mais monstro. Cadê o monstro? Vamos lá se lascar, monstro. Eu tô aqui adiantando. Burro é burro pra você também. O lobisomem sou eu. O monstro sou eu. Entende? E eu vou seguir. Faz todo sentido. Faça, velho. Eu gosto muito desse pensamento mesmo, de que nosso maior inimigo é a gente está criando, e a gente sabe que existem vários outros fatores externos que atrapalham a jornada, só que o maior é isso, só que ele só entra porque você permite, né? É muito doido. Você só vai brigar comigo se você acreditar. Exato. Sim. É isso. Se você não acreditar, Tá bom. você fumou o quê? Você tá maluco? Dizendo que o meu cabelo louro tá não sei o quê. O cabelo é branco. Então você não acreditou, entende? Então, quando a pessoa fala, você entende que tá falando dela, não é de você. Você diz, ô B, né? Tem esse negócio aqui na rapaz, não me chame de B, não. Ô bebê é o quê, rapaz? Então, o que acontece? Você só vai levar pro coração se você acreditar. Então, se eu fosse você, tipo, treine a parte positiva das coisas. Veja a vida como um desfrute. Mesmo que seja um problema, é um treinamento. Estou treinando. Então, todo problema, a minha me chamou de preto, pobre, não sei o que. Não, céu, não. Aquilo ali me impulsionou. E o engraçado é que depois de um tempo, ela pediu um emprego, né? Me viu chegando de motão numa festa. Ela fez assim, meu Luke, me diga uma coisa, onde você está trabalhando lá, não tem um emprego, não? Aí eu, meu Deus do céu, Cirilo do Carrossel e Maria Joaquina. Mentira! Aí eu falei, posto esse foi. Aí eu peguei e falei, não, beleza. Me passa o seu contato aí que eu pedi. Mac Roll, né? Cheguei no RH, falei, liga pra essa menina aí. E por coincidência, a gente tinha vendido, a gente vende um produto. Conte a história toda, que eu gosto da história toda. Que é referência em sorvete, que é da Duas Rodas. E a gente, na Duas Rodas, tinha lançado uns 30 produtos nesse verão. E eu consegui vender uns 25. E quem vendeu em todo o Brasil, vendeu uns 4, 5. Mas eu vendi porque eu tinha um centro técnico. Então eu dizia, você vai colocar assim, tal, você vai inovar, tal. E resumindo, vendi tudo e a gente ganhou a empresa que mais vendeu recheio nesse ano. E eu tinha que dar o treinamento a todos os representantes do Nordeste lá na sala de curso. E ela falou comigo na quinta e segunda-feira ia ter esse evento, você acredita? Mentira. Falei, mentira, olha o mundo como faz. Essa criatura, eu não vou tocar, não falar o nome, mas ela foi em 2001. Eu conheci a Raquel em 2002. Encontrei em 2017. Nossa. Não tinha visto esse período todo. Sim. Na semana, a criatura, eu me digo, meu Deus do céu, é mesmo? Aí mandei o RH ligar para ir para o treinamento. Chegou lá e eu tinha que mostrar para a empresa que tinha vendedores externos. Então eu dizia ali, minha vendedora externa, minha mãe é minha vendedora externa, claro, né? Porque eu vendia muito presencial. Então eu, empresa, eu empresa nessa época. Aí ela chegou, aí o cara, não, porque Luciano, tal, vendendo não sei quanto, tal, foi passando todo o relatório, tal, porque Luciano, e ela me conhecia como Luke, né? E o cara, Luciano, daqui a pouco, Luciano, agora vem dar o treinamento a gente aqui e tal. Quando eu levantei, que ela viu que Luciano não era dono da empresa, que era Luke, que ela olhou assim, ela congelou e começou a chorar tal, e aí eu olhei assim, sabe quando você olha assim, você diz... Obrigada. Aquele preto pobre. Mas só que eu chamei ela depois, falei com ela, dei o treinamento todo a todo mundo, tal. Ela viu o número, viu tudo, viu eu performando. No outro dia eu chamei ela, falei, diga à sua mãe que muito obrigado. Ela me incentivou sem ela saber. Só que isso eu identifiquei que isso me trazia muito, eu empreendia porque eu não queria deixar a oportunidade passar. Então aquilo não me assombrava, mas me impulsionava demais. Chegou um determinado momento que o meu filho, com 6 anos, eu perdi esse momento. Foi quando eu entendi isso. Só que aí eu chamei e falei, diga à sua mãe que muito obrigado, mandei um presentinho, mas isso foi tão confortante para mim, porque
porque eu entendi que eu precisava ouvir aquilo, que aquilo ali não foi um preconceito direto, porque se era hoje eu denunciava, né? Mas naquela época, em 2000, 2001, isso não acontecia. Você utilizou como mola propulsora. Então, aquilo ali eu poderia sentar e chorar, mas eu peguei aquilo ali, mas depois que aconteceu isso, 2017, eu soltei e falei, já entendi agora o jogo. Só que quando eu entendi o jogo, já estava já com as 5, 6 empresas já. E aí as outras foi assim, Luciano, já que você tem um bom serviço, a sua equipe é maravilhosa, eu gostaria de comprar o produto com você, e o que está chegando é isso aqui. Então eu fui, não uma oportunidade, eu fui obrigado a crescer, porque a rede de clientes que a gente tem hoje quer comprar de vocês. Fez com que a empresa hoje, Mundo Sabor, esteja nesse patamar que está, entendeu? É um selo de qualidade hoje, né? E aí os clientes querem. Isso. O pessoal chega, tem cliente que não vai comprar nada, compra 1 quilo de produto, vai lá todo dia comprar, só para ver as meninas tomar um cafezinho, comer um biscoito e um bolo que rola lá, entendeu? E já que você está falando da sua empresa, na verdade das suas várias empresas, como é que você enxerga Luciano lá na frente? O caminho que a sua empresa vai trilhar, como é que vai ser quando você decidir desacelerar, se ausentar, para que quem está nos assistindo também enxergue que ela precisa pensar o futuro ou estruturar para esse momento futuro. Da aposentadoria, eu né? Não vou mexer no jogo que tá ganhando, não. O que a gente pensa é aposentadoria, que a gente vai parar, que a gente tá trabalhando agora, e quando chegar um determinado momento que a gente parar de trabalhar ou diminuir, a gente vai ser feliz. Não, eu sou feliz agora ensinando o pessoal a... E quando eu vejo o cara inaugurar a loja e tá cheio, o cara tá lá de novo e me agradecer, eu digo... não tenho que parar. Só que isso, para mim, não é um trabalho. Eu entendi que aquele trabalho que era braçal, de estar fazendo o tempo todo, eu aí fui delegando, fui passando adiante, dizendo assim, se eu, de Barbacena, conseguir, você que é muito mais inteligente, muito mais, sabe se expressar muito melhor que eu, vai tirar isso de letra. Então, eu exalto as pessoas, mas não é para dizer assim, não, tá puxando o saco porque vai ter retorno, não, porque de fato elas acreditaram em mim. Então, esse time, eu não me sinto um fardo. Eu passei por essa fase. Só que hoje, se eu chegar num negócio e chegar lá e falar, bota ali, a câmera aqui, a ventilação, isso e aquilo, para mim é um prazer. Só que esse prazer, depois o cara vai lá e compra um valor gigantesco. Eu digo, rapaz, está vendo que aquela coincidência, quanto mais você ajuda, então eu aprendi, quanto mais você ajuda, quem é ajudado é você. Então, eu parei de ficar buscando o que colocar. Eu fiquei buscando como ajudar e no meio do processo eu precisava de alguma ferramenta, algum material para conseguir complementar a empresa e com isso vai crescendo naturalmente. Não é mais aquele loop de dizer assim, não, vamos botar porque agora eu quero dobrar o faturamento de novo. Não. Vamos servir, vamos continuar servindo, entende? É sempre isso. Então eu me vejo no futuro servindo. Agora servindo um pouco menos, cuidando um pouco mais da família, cuidando mais do corpo, conseguindo desfrutar de uma forma que não é você comer risoto todo dia não, tá? É você desfrutar na beleza das coisas, porque você pode estar no inverno e você tá ali vendo tudo negativo. Você vai chegar ao verão e você vai continuar vendo o inverno na sua vida. Uhum. Porque você vai estar agora buscando tal. Então você entende que o inverno tá chovendo, não tem que chover. Agora é hora de descansar. Não, mas vendeu mesmo, não tem problema. Então hoje o dinheiro, a liberdade, o futuro, eu consigo dizer assim, não tem problema, isso faz parte. São 22 anos tendo inverno, chovendo, e agora a gente tem que ter a cabeça tranquila, que isso, para mim, não é mais. Então, você fala assim, Lucas, você trabalha aonde nessas empresas? Onde é você na fila do pão? Rapaz, eu vou lá, vou em um, vou em outro, vou com o cliente. É sempre estudando, entendendo e tentando, de alguma forma, colaborar. E aí, todo mês, a vendedora bate meta, e bate meta doce, e bate não sei o quê. Eu digo, rapaz, vocês estão demais, viu? Claro, com sorriso desse, com atendimento desse, eu queria ser atendido pelo Mundo Sabor. Eu acho que eu vou montar uma sorveteria só para ser atendido por você. Então, isso é bacana, entende? Hoje, o relacionamento que eu tenho dentro da empresa, a não ser que tenha alguém falso, né? Mas acho que não tem, não. Mas hoje, dentro da empresa, eu me sinto bem. E todo mundo que tá lá mexendo no celular, eu chego, e aí, patrãozinho, continua mexendo no celular, eu digo, porra, consigo.
Só a pessoa me vê, fala, patrãozinho, não sei o que, tal, não sei o que, continuar lá, tal, fazendo o que tem pra fazer. E eu passo e digo, porra, que massa. Eu não tenho aquele, chegou o patrão. Corre. Então isso pra mim é sucesso. E a sua venda sua função de vendas na empresa é vender pro seu funcionário, né? Tipo, você tá o tempo inteiro vendendo o seu funcionário. Porque ele também entende do propósito e ele quer entregar também o melhor que ele acredita pro cliente dele. O cliente dele não vê só o produto, vê a expressão corporal dele também. Pode levar, se não ficar bom, você traga aí que eu devolvo. Mas eu tô te garantindo, fala assim, eu vou abrir agora, você vê aqui e tal. Então essa expressão, porque ela já viu, eu dei um exemplo fazendo isso e eu já falei que elas podem fazer isso também. Se eu fiz, por que não? E se o cliente não levar, não tem problema não, a gente vende para outro, bota no descontinho de R$10 e já foi, o cliente fica satisfeito degustação. Também. A gente já cria um produto que não estava na promoção, já cria e pronto. Então é só que a gente aprende a isso, a resolver, ensinar o cara a estar impactando o cliente dele também, porque com ele crescendo, a gente cresce. Se ele quebrar, a gente quebra junto. E rede social, Luke? Como é sua relação com as redes sociais? E se você na sua empresa... ele fugindo. Isso aqui é porque eu já... Mas você tá incrível. Tá gravando stories com frequência. Mas me conte, a rede social tá ali sendo usado para as vendas também do negócio, porque para sua voz a gente já tá percebendo que você tá mais presente. Eu tô gostando. Porque o marketing também é uma venda, né? Você ensina ali com o produto. Então, toda quarta-feira, quando a gente vai ensinar para o sorvete, de vez em quando não fica aquele marketing bonito e tal, mas é um marketing que resolve. Exato. Então, quando eu digo, bota um pouco mais de glucose, diminui a liga, aumenta a dextrose, dá um toque de maltodextrina e realça com sal, esse produto sai fosquinho assim, é a apresentação do produto. Então, eu chamo todo mundo, então sempre tem sorvete lá para o pessoal experimentar. Então, já tem os recheios para o pessoal fazer degustação, é natural. Então, você pode falar assim, Luke, você tem uma empresa. Eu digo, não, tem uma família ali que fica todo mundo ali, e todo mundo roda, e os clientes também já viram família, e todo mundo já chega lá, não, porque manhã, porque não sei o que e tal. É uma zoada da zorra. No dia que tava fazendo quase uma live, né? Porque não foi live, mas meteram uma sequência de stories fazendo Morango do Amor, que quase eu bati lá. Eu disse, gente, será que eu chegar lá ainda dá tempo? Porque essa história foi postada há 40 minutos, eu acho que dá. Engraçado que a gente não tem produto, só tem o creme de leite e o leite condensado, não tem morango, não tem a cobertura, não tem a glucose líquida, tem em pó, mas não tem a líquida. Só que eu queria gerar o conteúdo, eu queria que pessoas aproveitassem o momento para ganhar um dinheiro dela com aquilo ali. Então eu falei, já que tem algumas pessoas aqui que querem saber, vamos ensinar essas pessoas a ganharem dinheiro. Então não é o que a gente vende, o que a gente pode entregar de oportunidade, de visão do que a gente tem sobre o negócio. E faz todo sentido. Luke, eu acho que tanto pra gente como pra você foi muito bom esse encontro. Te agradeço. Que disse que passar rápido, menina. A gente não sente aqui, não. É muito gostoso. Tinha um bocado de coisa pra falar aqui. Próximo. Esse é o seu momento, Vale o episódio 2, ou até, se não for no Coragem e Ousadia, que eu sei que deu spoiler aí, que a gente pode continuar esse bate-papo num outro ambiente. Vai acontecer. Mas agradeço imensamente a oportunidade que você nos deu e a nossa audiência também de escutar um pouco desse modelo mental. Nenhum sucesso é à toa, e foi um grande prazer pra gente estar aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá nos assistindo, que vai começar a empreender ou tá um pouco desmotivada no negócio, pra que fique essa mensagem central que a gente pôde absorver. Antes dessa mensagem, eu queria falar, eu falei com a Yasmine, quando eu encontrei ela, falei, um dia a gente vai fazer um podcast junto. E hoje você está realizando um sonho meu. Porque eu sei um pouco da sua história. Entrava nas lives 10h30 da noite. Digo, por que essa mulher tá entrando 10h30 da noite na live? E ele aparece na live, ele não tá aqui. Aí eu menciono, ele comenta, eu disse, menino, ele tá realmente assistindo. Essa criatura, ela tem que falar, porque é engraçado, gente, que a gente tem que se cercar de pessoas boas. Sim. E a Yasmine não é o que ela entrega profissionalmente, é o que ela pensa. Então, vocês hoje, eu estou tendo hoje a oportunidade de te conhecer. O lindão ali educado, Brasil pra ele. Ele é um lorde. Lorde chegou aqui. Falei, ele ia falar, ele não é desse país, não, e ele de fato não é desse país.
Ele chegou na frente do negócio aqui, fez sombra grande. Leonardo segue roubando a cena. Leonardo. E aí, é com quem a gente está no processo, né? Então, se eu fosse hoje falar para despedir aqui, comece. Simplesmente comece. Porque o problema maior é que a gente não começa tudo. Não começa um bom relacionamento porque teve uma crença que aconteceu no passado. Então alguém quebrou e já trouxe o medo para ele. O medo não é dele. Ele não sabe que ele passou no processo e de vez em quando passa no processo. Então de 10 mil, só uma pessoa, quando erra a terceira vez, continua. E eu não. Eu só continuei. Então, se eu fosse dar um conselho hoje para as pessoas, veja com quem você vai se cercar, tá? Por isso que eu toquei no assunto, porque hoje eu não seria quem eu sou se não fosse minha esposa. Então, de vez em quando você pode falar, Luke, você é empreendedor, tal. Você não conhece Raquel ia estar aqui, eu ia estar quietinho, porque ela é grandona, gigante. Inclusive, era pra Raquel estar aqui. Raquel, eu tenho que trabalhar um pouco mais a mentalidade dela pra ela aparecer mais. E Raquel, ela conecta, ela faz o fechamento, então complementa. Então empreender é sempre complementar. Então Raquel me complementa. Eu tenho uma gratidão enorme, porque eu acho que tudo que eu trago para investir, ela traz algumas objeções. Então quando eu quebro as objeções dela, quando eu vou para o mercado já vou certo. Eu já tenho uma objeção em casa, ela já vai muito mais assertiva. E a gente tem muito essa parceria de vida que é a nossa família. Então a 10ª empresa que vocês perguntaram é a minha família. A minha família é 10. Então hoje eu tenho Raquel, eu tenho meus filhos e nada disso estaria acontecendo, não estaria aqui se eu não começasse. Então, empreendedor, você que está em casa, deixe os medos que não é seu, vá atrás dos seus sonhos. Você vai encontrar dificuldade, mas saiba que é um treinamento, faz parte, e que você vai aprender, você vai agilizando, você vai melhorando, você vai crescendo. Quando você olha para trás, que você olha o quanto você percorreu, aí você vai ver que faz sentido. Só que vai fazer sentido para você, vai fazer sentido mais para o outro que você vai estar servindo. Então, empreender é servir. É isso que eu teria para falar. Gente, que episódio. Eu tenho certeza que vocês anotaram aí vários insights. Só que como a gente já fala aqui nessa mesa, executa, aplica. Não pega só esse momento aí e deixa reverberando emocionalmente. Transforma em ações. Então, Luke, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Para mim, né, foi delicioso que a gente vivesse esse momento aqui. A gente já estava confabulando com Jéssica nos bastidores, né, das coisas que a gente poderia conseguir trazer de informação para a audiência. Então, gratidão mesmo. Muito obrigada. Eu espero que sua voz seja ouvida em todos os lugares. Que mais homens e mais mulheres, principalmente de periferia, consigam te escutar para saber que é possível e o como é possível. Você trouxe muito sobre o como pensar, o como fazer, o como continuar. Então, muito obrigada. Foi incrível pra gente e eu não tenho dúvida que cada pessoa que parar, absorver, escutar, não só através do que você falou aqui no Coragem e Ousadia, mas nesse novo projeto, quem parar pra te escutar, com certeza vai ter a sua vida impactada, para além dos negócios, mas a vida impactada. Muito obrigada. Eu que agradeço e quero falar a importância do que vocês têm aqui, tá, gente? Às vezes quando a gente fala que quero mudar as pessoas, elas mudam ela mesma. A gente tem que mudar a gente, então a gente está fazendo o nosso papel. Eu acho que mais isso aqui, essa nossa conversa, e dizer que vocês estão de parabéns. Obrigado pelo convite, obrigado por esse momento aqui. E se quiser, pode me chamar. Até a próxima. Estarei. Ele já cavou o podcast 2. Né? O episódio continua. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E a gente aguarda vocês no próximo episódio do Coragem e Ousadia Cast. Tchau.